Neste vídeo vamos estudar as listagens básicas da quiropraxia. No entanto, é importante não nos confundirmos. As listagens não representam uma codificação que significa ossos fora do lugar, e sim disfunções que representam uma cinesiopatologia, e essa cinesiopatologia pode estar relacionada com restrição de movimento ou hipomobilidade. Então, começamos com a listagem do ilíaco. São 8 listagens, sendo 4 listagens puras e 4 listagens que são combinações das listagens puras. As listagens puras são PI, PIN, PIEX. E as combinações são PIN, PIEX, ASN e ASX. Então aqui é o ilíaco. O listing do ilíaco, a referente é IPS. A referência é EIPS. Então, se nós tivermos um ilíaco PI, ele está fixo em póstero inferioridade. Então ele baixa tudo aqui, ó, póstero inferior. O que baixa? Baixa IPS, essa é a referência. Se nós tivermos um ilíaco AS, ele vai se projetar dessa forma aqui, ó, tá? Antero superior, da IPS está antero superior, tá? Se eu tiver um ilíaco IN, ele está fixo assim. Logo, um ilíaco IN, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, né? Para cá, fixo para a linha mediana, né? Então, o ilíaco IN, ele vai tender a gerar uma rotação da pelve, da coxa, certo? Rotação externa. O dedão do pé tende a ficar para fora, chamado toe out. E um ilíaco, né? Um ilíaco EX é o contrário, a rotação da coxa tende a ficar para dentro. Vai dar um toe in, né? Um dedão para dentro. Então, olha no meu pé ali, por favor, mira no meu pé, né? Então, se nós temos aqui, né, um ilíaco IN, né, a tendência é eu fazer isso aqui com o meu pé. Um ilíaco EX, a tendência é eu fazer isso aqui com o meu pé. É a tendência, mas eu não posso avaliar um ilíaco IN ou EX somente olhando no pé do paciente, porque a tíbia pode estar torcida, pode haver uma anisomelia na tíbia. Então é só um indício inicial para avaliar o paciente, certo? Então voltando aqui, ó, ilíaco PI, ilíaco AS. O paciente que está com ilíaco AS, ele tende a ter restrição para ir para a PI. Então ele vai ter dificuldade em fazer esse movimento aqui com a coxa, levantar a coxa. Então o paciente que está com ilíaco PI, ele vai ter dificuldade de fazer uma extensão, né, da coxa. Ah, mas é a musculatura que prende. Depende do caso. Depende do modelo de subluxação, aí vale o teu diagnóstico, não é a musculatura que prende. A musculatura reage conforme a disfunção. Então tu corrige aqui e depois vai ver a musculatura, certo? Tem que corrigir a disfunção, isso conforme o FEI, conforme a teoria dos 5 componentes, né? Então nós vamos entender que a disfunção muscular tem uma resposta de acordo com a disfunção articular. É um cérebro que comanda o músculo na articulação. E os fisioterapeutas vão pensar que é sempre o músculo. Vão trabalhar músculo, e o paciente não melhora, né? Então, isso é uma coisa importante a pensar. Então, nós temos as listagens compostas, que é IN com PI. Então, nós temos aqui, ó, PI e IN. Nós temos também o PI e X. E temos também o AS e N. E também o AS e X. Então, novamente, todas as listagens. Fixo em PI, fixo em AS, fixo em IN, fixo em EX. E as compostas PIN, PIEX, ASIN e ASEX. Então essas são as listagens do ilíaco. Falamos agora das listagens do sacro. O sacro apresenta a listagem AI bilateral e base posterior bilateral, além de ter AI à direita, AI à esquerda, base posterior à direita e base posterior à esquerda. Também pode ser listado pelo ápice, sendo SAR, Sacral Apex Right, ou ápice à direita, ou SAL, Sacral Apex Left, ápice à esquerda. Então nós temos o quê? Nós temos o antero inferior bilateral, que é isso aqui, certo? Antero inferior bilateral, tá? Que é o chamado AI bilateral ou nutado, flexionado. A gente não usa essa da osteopatia, né? Essas linguagens. A gente vai usar antero inferior bilateral, certo? Aí nós vamos ter o neutro e o posterior bilateral.
Base posterior bilateral, certo? Não tem esse filmando. Então, o que acontece? Nós sabemos que tem o ilíaco aqui, né? Então, o ilíaco, ó, o AI é isso aqui, ó. AI à direita, né? AI à direita. Então, AI bilateral é isso aqui. Geralmente vai ter encurtamentos, né, musculares associados a isso aqui, tá? Vamos imaginar, no AI bilateral, geralmente pessoas, né, vai estar encurtada, né? Então, o paciente vai ter pubalgia, né? Tendão de Aquiles é demasiado, né? Então aqui, ó, aí à direita, base posterior à direita, neutro. Paciente aí bilateral. Paciente base posterior bilateral, considerando listagem de base, certo? Ele está fixo aqui, certo? É óbvio, se o paciente está aí à direita, ele dá base posterior à esquerda. Mas aonde ele está fixo? Onde tem restrição? Onde é primário? Essa é a pergunta. Nós vamos tratar primariedade em algumas técnicas. Então, se ele é base posterior à esquerda, que está aqui, então as aderências estão aqui. Aqui está móvel, certo? Se ele é aí à direita, então a fixação significa que está à direita. Entendeu essa questão? Beleza? Então, e aí tem as listagens de ápice, né? A listagem de ápice é o ápice à direita, o ápice à esquerda, né? Então eu tenho SAR e SOL, aí considero o ápice, ok? Agora vamos citar as listagens básicas da coluna cervical. Então, listagens básicas, né? Então, a primeira listagem que nós temos, né, considerando que é o sistema Palmer-Gonster, né, o PSC, Palmer School of Chiropractic, é baseado no processo espinhoso, tá? Para todas as vértebras de C2 até, no caso L5, baseado no processo espinhoso, né? Então, C2 até L5. Então, o que nós temos aqui? Se eu considero o processo espinhoso, se a vértebra está fixa à direita, assim, eu tenho não que ela está fora do lugar, né? Ela se movimenta, né? Só que ela tem uma restrição de movimento para ir para a esquerda. O processo espinhoso para a esquerda, ou seja, o corpo ir para a direita, tá? Então essa pessoa aqui, que está com uma vértebra, com uma disfunção PR, ela vai ter uma dificuldade, vai ser mais pesado para ela mover a cabeça para a direita e o processo espinhoso se direcionar para a esquerda. Então a restrição de movimento, né, é do espinhoso vir da direita para a esquerda. Então ela é fixa à direita. Isso se chama PR, certo? Então o PL seria isso aqui. Então nesse caso, no PL, a pessoa vai ter restrição de movimento para olhar à esquerda no PL, ou seja, o processo espinhoso ir para a direita, tá? Então essa é a listagem básica, né? Depois disso nós temos então um PRS, ela está emborcada aqui, ou seja, o disco está, né, com edging, né, essa cunha para cá, então ela tende a ficar assim, ó, PRS. Aí aqui nós temos o PLS. A disfunção envolve faceta e disco, né? Às vezes só faceta, às vezes só disco, né? É difícil só disco, né? Mas, então nós temos um PRS e um PLS. PRS, então está abrindo para cá o disco, né? Então ela vai, no caso, inclinar para o lado que o processo espinhoso está rodado, então é PRS. E aqui é PLS, vai inclinar para a esquerda, onde o processo espinhoso está rodado. Beleza? Agora nós temos outro tipo de listagem, né? Que é uma listagem mais rotatória ainda, que vai ser Posterior Right Inferior, tá? PRI. Então no lado que ele rodou para a direita, ele diminui, a cunha está para o outro lado, tá? O oposto do que roda, certo? Então é chamado PRI. E aí depois tem o PLI. PRI, PLI. Isso significa que a vértebra está assim, fixada. Ela tem uma restrição para vir para baixo aqui e para a esquerda, certo? E agora vamos para o Atlas. Então o Atlas, o que a gente tem que saber agora sobre o Atlas, né? O que nós temos que saber sobre o Atlas? O Atlas é uma articulação totalmente diferente, né? Por isso que é cervical alta, né? Então o axis, ele é daqui para cima, ele é cervical alta, daqui para baixo
ele tem um comportamento parecido com as outras vértebras típicas, né? Então, ele é uma transição, o axis é uma transição. Então ele encaixa aqui, né? Nós temos ligamento aqui transverso, tem uma série de ligamentos, né? Que vão manter estabilidade aqui, depois tem outros vídeos que vão falar sobre isso, né? Ligamento cruciforme, ligamento alar, ligamento transverso, são vários ligamentos que nós temos aqui fazendo seus papéis de estabilidade, né? Nós vamos falar sobre instabilidade também, né? Então, o que eu quero que tu entenda? Que o Atlas ele tem listagens compostas de 2 letras até 4 letras. Então, quando a gente fala, por exemplo, AS, significa Atlas superior. Não, não é Atlas superior. É anterior e superior. Muita gente chama de AS de Atlas superior. Não, é anterior e superior. ASR é anterior superior à direita. Então, vamos imaginar assim, ó, né? Que ele está anterior e superior. Então, se eu passar uma linha na espina, vai estar assim. Mas, ele vai, se eu olhar ele assim, ele vai estar anterior, superior à direita. Entende? Então, entender que o Atlas não luxa posteriormente, só anteriormente, vai luxar, subluxar, né? Desculpa, subluxação quiroprática. Só posterior quando for rotatório, então primeiro, antes de ir para trás, ele vai para frente como um todo, ele vai ser superior ou inferior, superior ou inferior, e aí ele pode ser posterior, certo? Mas aí se ele for posterior, é rotatório, primeiro ele foi para frente, tá? ASRP, por exemplo, né? ASRP, ok?